Salve, salve Hunter! Tudo beleza com vocês? Vamos partir agora para a aula 2 deste sábado, que é a aula 2 do mês 5 do Core Content, onde a gente começou a tratar sobre a mudança trimestral na aula passada e onde eu também trouxe dados do IPDA 20, 40 e 60. Hoje nós vamos trazer outra questão que é atrelada à mudança trimestral, que é a flutuação aberta. O atual interesse aberto acima e abaixo do preço de mercado. O que seria isso, David? Essa flutuação em aberta, mudança trimestral. O atual interesse aberto acima e abaixo do preço do mercado. Basicamente, é onde existe stop loss, que a gente conhece por buy side liquidity e sell side liquidity. Paradas de compra e paradas de venda que estão ali em aberto. É basicamente a liquidez que está disponível para que o mercado vá atacar aquele ponto que está lá dando sopa, dando mole. Então, shorts de proteção, que é basicamente a paradas de compra acima da última mudança de baixa. Vocês vão ver que sempre quando acontece um breaker ou um mitigation block, que acontece essa mudança aqui embaixo, ó, aqui para baixo, aqui em cima está o interesse em aberto. Aqui em cima está o interesse em aberto. Está a liquidez em aberto, a liquidez disponível por parte do mercado. Então, quando acontece essa mudança de baixa aqui, existe aqui acima residentes buy side liquidity, BSL. Essa BSL ela fica exposta. Então, o que acontece aqui? Basicamente, essa mudança, quando acontece, a gente vai comprar stop acima das máximas de curto prazo. A gente vai vender para esse pessoal, porque esse pessoal está disponível para comprar. Comprar stops acima da maior máxima dos últimos 3 meses. Isso aqui é a mudança trimestral. Comprar stops acima da máxima atual de 6 meses e comprar stop acima da máxima atual de 12 meses. Vocês vão ver que esses 3 pontos são 3 pontos muito, mas muito interessantes. 3, 6 e 12 meses. Basicamente vocês vão estar observando esses tempos gráficos, porque a gente está começando a analisar time frames maiores. Mas não fiquem com medo de 3 meses, 6 meses e 12 meses, porque eu já ensinei para vocês que a fractalidade do mercado ela é absurda. Então não funciona só em 3, 6, 12 meses. Funciona um pouco caindo mais o time frame, tudo bem? Então, quando a gente observa e analisa também esse outro aqui, ó, que são basicamente sell stops, sob a última mudança de alta, é quando o mercado vem em baixa, acontece uma mudança, como a gente conseguiu verificar aqui. Então, esse interesse em aberto fica bem aqui, como sendo sell side liquidity, SSL. Essa SSL é basicamente o que? Stop de venda abaixo de mínima de curto prazo. Stop de compra acima de máximas de curto prazo é o que a gente observa na questão de interesse em aberto por parte dos criadores de mercado em interesse em aberto por parte do buy side liquidity. Interesse em aberto por parte do sell side liquidity é quando acontece uma mudança no mercado para alta. Então, basicamente, o que é que acontece? Stop de venda abaixo da mínima de curto prazo estarão em aberto. Então, segundo tópico, terceiro e quarto tópico é basicamente o que? A gente observar as máximas e mínimas de 3, 12 e 6 meses. É basicamente isso que a gente vai estar observando nessa aula sobre flutuação em aberto. Basicamente, flutuação em aberto é o Open Interest ou Open Float, que é onde tem liquidez disponível para a gente estar ali pesquisando e nos verificando. Essa liquidez vai estar sempre disponível quando acontecer o quê? Quando acontecer uma mudança de baixa, o mercado ele vai fazendo topos mais altos, topo mais alto, topos mais altos. Daqui a pouco ele faz um topo um pouco mais alto e quebra o fundo intermediário. Um breaker block aconteceu, então acima desse topo
a gente tem o Open Float, ou o interesse em aberto, ou a flutuação aberta, para um bom e velho português. Então, o mercado tende a estar trabalhando a patamares mais baixos, para então depois voltar aonde tem esse interesse em aberto, onde tem essa liquidez em aberto. Mesma coisa para o segundo tópico aqui, que é a mudança para um patamar altista. O mercado vem quebrando fundos cada vez mais baixos, daqui a pouco ele quebra um fundo, um topo intermediário, fazendo um MSS. Quando ele faz esse MSS, o que é que acontece? A gente consegue observar que abaixo da mínima lá, que foi a mínima precursora da quebra da alta intermediária, aquela mínima ela está cheia de interesse em aberto, ou seja, está cheia de stop, está cheia de outras questões ali que o mercado sente interesse e vai provavelmente buscar esses pontos em aberto, tudo bem? Vamos verificar no gráfico para que vocês melhores entendam isso daqui. Então a gente está tratando sobre a mudança trimestral, a gente já ensinou para vocês basicamente o IPDA 20, 40, 60, a gente já ensinou para vocês que a cada 3 meses tende a acontecer uma reprecificação no algoritmo, a gente ensinou para vocês que cada 3 meses tende a acontecer uma mudança na estrutura do mercado, onde o mercado tende a fazer uma boa movimentação, você só vai esperar ali basicamente aquela questão que eu ensino para vocês sobre quebra de swing high, formação de swing low, quebra de swing low, formação de swing high, e então começar a atacar o patamar oposto a isso, tá? Vamos para o gráfico, vamos colocar aqui um gráfico diário. Como a gente está tratando da mudança trimestral, a gente vai ter aqui que puxar no gráfico basicamente os turnos, né? Então vamos pegar aqui 2024 para que a gente consiga. Então 2024, janeiro, fevereiro, março, vem uma linha aqui em abril. Abril, maio, junho, vem uma linha aqui em julho. Julho, agosto, setembro, vem uma linha aqui em outubro. Outubro, novembro, dezembro, vem uma linha aqui, início de janeiro de 25. Então reparem, a gente tem aqui, ó, o ano de 2024 no nosso gráfico. O interesse em aberto, ele vai estar contido aonde? Quando acontecer uma mudança na estrutura. Então reparem que o mercado ele vem subindo, ele faz essa mudança aqui, ó. Se ele faz essa mudança aqui, ó, se ele faz essa mudança aqui, aqui eu tenho interesse em aberto, ó, liquidez. Reparem que o mercado depois vai e faz o quê? Vai buscar. Quando ele faz essa mudança aqui, meu interesse em aberto está mais ou menos aqui, ó. Reparem que ele faz uma outra mudança aqui, uma outra quebra de swing high aqui. O interesse em aberto fica onde? Vai criando pontos de interesse em aberto, aqui e aqui. Reparem, ele cai aqui quebrando essa mínima de curto prazo, ó, e depois ele expande quebrando essa máxima de curto prazo, ó. Quando ele faz isso, quebrando essa mínima aqui, a gente tem liquidez em aberto aqui. Quando ele quebra isso daqui, a gente tem liquidez em aberto aonde agora? Aqui, ó. A gente tem liquidez em aberta aqui. Então a gente tem essa dinâmica do mercado de sempre estar procurando o interesse que está em aberto. Quando acontece uma mudança de estrutura de mercado para baixa, acima disso aqui a gente tem buy side liquidity disponível. Quando acontece uma mudança para alta dessa forma aqui, nessa mínima aqui, ó, nessa mínima aqui, a gente tem interesse em aberto por parte do sell side. Quando acontece a mudança trimestral, a gente já ensinou para vocês que o mercado ele tende a estar buscando o quê? 60 dias. Basicamente aqui, ó, 60 dias, 40 dias e 20 dias, que foi a matéria da aula passada. 20, 40 e 60, mudança do IPDA e o Quarterly. Agora,
O que é que o Michael está ensinando? O Michael está ensinando como é que vocês encontram o interesse em aberto. Quando o mercado ele faz essa mudança para baixo aqui, ó, o nosso interesse em aberto está aqui. Tem muita liquidez aqui em cima. Quando o mercado faz essa mudança aqui para cima, o nosso interesse em aberto fica sendo aqui. Quando ele faz essa outra mudança, essa outra quebra de swing high, eu tenho outro ponto líquido aqui. Eu tenho 1, 2, ele faz uma mudança para baixo e depois faz uma mudança para cima. Então eu tenho um ponto líquido de liquidez aonde? Aqui, ó, esse interesse em aberto aqui, que casa concomitantemente dentro do tempo de 60 dias. Então esse ponto de liquidez aqui não é o mínimo dos 60 dias, mas é um ponto de interesse líquido para que as grandes instituições estejam indo buscar liquidez nesse nível aqui. Nesse nível aqui, tá? Nesse nível aqui, a gente tem liquidez bastante em aberta aqui para que isso aconteça. Até mesmo aqui nesse nível de 40 dias, vocês verem o mercado ele trabalhando aqui, ó, um MSS para baixo, depois um MSS para cima aqui, ó. O que resulta em um interesse em aberto por parte do algoritmo aqui. Um interesse em aberto por parte do algoritmo nessa mínima aqui, ó. Nessa mínima. Reparem aqui, quando o mercado vem subindo, ele faz uma quebra de mínimas mais ou menos por aqui, ó. Tem uma quebra de mínima ainda antes do que isso aqui, mas a primeira quebra de mínima aqui, interessante, fica aqui. Olhem o que é que o mercado deixa aqui acima. Quando ele quebra a mínima, ele deixa o interesse em aberto acima disso, ó. Então tem liquidez aonde? Aqui em cima, disponível por parte dos grandes operadores. Ou seja, tem buy side liquidity aqui, para o mercado vir atacar isso daqui. Ele trabalha dos dois lados, ele reprecifica para pegar o interesse em aberto da sell side liquidity, que é o que? É pessoas querendo vender barato, ele vai lá e compra barato. E ele encontra um ponto contrário a isso, que é o que? São pessoas querendo comprar caro. Se eles compraram barato aqui, eles querem vender quem? Para quem quer comprar caro aqui. E eles vão lá e despencam isso aqui no mercado. Eles vão lá e despencam isso aqui no mercado. Olhem os pontos de inflexão, como eu vou ensinando para vocês aqui, ó. O mercado, ele cai, ele quebra uma máxima. Aonde? Aqui, ó. Uma quebra de swing high, né? Como eu já ensinei para vocês. Ele quebra um swing high aqui. Quando ele quebra esse swing high aqui, ele deixa interesse em aberto aonde, David? Ele deixa interesse em aberto aqui. Ó. Interesse em aberto aqui. Ele vem, faz uma máxima, quebra essa máxima. Tem interesse em aberto aqui, ó. Tem interesse em aberto aqui também. Ele cria uma máxima, quebra essa máxima, tem interesse em aberto aqui, que ele usa ainda no mesmo Quarterly para se nutrir de liquidez. Aqui, ó. Cria essa máxima, quebra essa máxima, então esse outro ponto aqui fica sendo um ponto de interesse em aberto. Então veja, só aqui eu tenho 3 pontos líquidos de interesse em aberto para que o próximo Quarterly, ele venha buscar. Então reparem que quando acontece aqui o próximo Quarterly, é de julho para frente. A gente tem uma mudança na estrutura de mercado bem aqui. Resultando em quê? Resultando em interesse em aberto lá em cima. Resultando em interesse em aberto lá em cima. Se fez uma mudança, tem interesse em aberto acima disso daqui. Qual é o ponto contrário disso? É aqui embaixo, ó. É nesse interesse em aberto aqui, que concumina em quê? No IPDA 20, 40 e 60. Que concumina no IPDA 20, 40 e 60. Reparem, justamente dentro da liquidez de 60, 40 e quase no limiar da liquidez de 20. Pontos em aberto para que o próximo Quarterly vá lá e busque. Então, o próximo Quarterly vai lá e busca toda essa liquidez aqui. Depois que ele busca toda essa liquidez, ele vai para onde? Vai para o próximo ponto de interesse em aberto. Que está onde? Está no topo desse Quarterly aqui. Que é basicamente o quê?
é basicamente a última mudança para baixo que aconteceu. A última mudança válida aqui para baixo que aconteceu. Mudou para baixa, acima desse ponto a gente tem liquidez em aberto. A gente tem um interesse por parte dos grandes players em estar caçando essa liquidez aqui. E assim, concomitantemente, o mercado vai trabalhando e girando em torno disso. Olha como o mercado, ele, desde agosto mais ou menos do ano passado, ele fez essa mudança aqui, ó. Desde agosto do ano passado ele fez essa mudança. Quando ele faz essa mudança para alta, o que é que ele deixa aqui? Ele deixa o interesse em aberto de mais ou menos 6 meses aqui para que o mercado ele venha trabalhar. Olha lá, parece brincadeira, mas não é. Isso aqui aconteceu no quarto de julho para outubro do ano passado, essa mínima. De outubro para dezembro, o mercado só subiu. De janeiro para agora em abril, é que o mercado vem fazer o quê? Vem trabalhar abaixo dessa mínima de 6 meses atrás. Então lembram lá o que é que o Michael falou? 3 meses, 6 meses, 12 meses atrás. Se vocês prestarem atenção, o que é que estamos trabalhando aqui? Essa máxima aqui, ela está trabalhando acima de uma máxima de 12 meses. Certo? Aqui foi em 11 de julho. Se a gente pega um ano atrás disso daqui, 11 de julho, mais ou menos aqui no quarto de outubro. Vamos botar um aqui, início de outubro. Outubro está bem aqui. E outro aqui em julho. Início de julho. Julho está bem aqui, Se vocês prestarem atenção, de julho a julho, isso aqui é a máxima anual de 12 meses. 3, 6, 9, 12. Ou 3, 6, 9, 12. Isso aqui é uma máxima anual. Isso aqui está trabalhando acima de uma máxima de 12 meses. Isso daqui está trabalhando acima de uma máxima de 12 meses. Tá, pessoal? Não só de 12 meses, mas também de 3 meses. Ou seja, eu tenho liquidez dos últimos 3 meses, tenho liquidez dos últimos 12 meses e tenho liquidez dos últimos 6 meses. 3, 6 meses. Isso aqui é um interesse em aberto por parte dos buy sides para caçar buy side muito nítida. Muito nítida. Esse ponto acima dessa máxima aqui é um ponto muito líquido de quê? De pessoas querendo comprar caro. E a gente tem que ser o que deles? A contrapartida deles. Se eles querem comprar caro, a gente vai vender para eles. Então reparem que nesse ponto aqui, eu encontro 3, 6 e 12 meses aqui. Todo esse nível de liquidez, resultando aqui basicamente 21 meses de liquidez aqui. Se a gente for levar em consideração a soma desses 3 dados aqui, a gente tem liquidez de 21 meses aqui, acima. Tá? 21 meses. Claro que não é 21 meses no geral, mas se a gente soma os 12 com os 6, 18, com os 3 meses, 21. Mas a gente sabe que, resultantemente, é só 12 meses isso daqui, tá? Então, muita liquidez em aberto aqui. Muita liquidez em aberto aqui. Não muito distante disso, a gente consegue aplicar isso também em times menores. Em times menores a gente consegue muito bem aplicar isso, tá? Em times menores, muito facilmente mesmo. Como, por exemplo, como a gente faz isso, David? Vamos lá para um time de 15 minutos. Vamos pegar aqui Alt G. Vamos pegar dia 13, que é basicamente a abertura da semana. Vamos pegar o preço de abertura dessa semana bem aqui. E vamos limiar aqui os dias. Meia-noite tá aqui. Terça-feira, meia-noite tá aqui. Tá aqui meia-noite. Tá aqui meia-noite. E sexta-feira, basicamente, a gente não teve mercado. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta-feira, sexta-feira, feriado.
não ocorreu isso. Mas o que é que a gente quer prestar atenção aqui? Isso aqui é a semana vigente, tá, pessoal? Isso aqui é a semana vigente. Vamos pegar uma semana antes aqui. Semana de 6. Vamos pegar o preço de abertura dessa semana de 6. Preço de abertura da semana de 6. Tá bem aqui. E vamos pegar os dias. 7. Alt G 8. Alt G 9. Alt G 10. E 11. Cadê? 11 bem aqui. Eu tenho a semana passada. Reparem que na semana passada, deixa eu colocar em um time de 30 minutos, fica melhor. Reparem que na semana passada, tá, deixa eu colocar uma cor diferente aqui pra gente delimitar isso daqui. Laranja não, verde não, vou botar um azul. Azul fica bacana. Então reparem que na semana passada, onde é que tem interesse em aberto? Onde é que tem os pontos de interesse em aberto na semana passada? A gente tem os pontos de interesse em aberto mais ou menos aqui, ó. Houve uma mudança aqui. Se houve essa mudança aqui, o que é que tem abaixo dela? Tem interesse em aberto. Ou seja, tem liquidez aqui. Tem outra mudança aqui. Então tem liquidez aqui, ó. E tem outra mudança aqui. Ó, outra mudança aqui, ó. Então eu tenho outro ponto de interesse em aberto aonde? Aqui, ó. Reparem que eu tenho 3 pontos nítidos de liquidez em aberto para as mínimas aqui, pessoal. 3 pontos nítidos de liquidez em aberto aqui, ó. 3 pontos nítidos de liquidez em aberto. O que é que tem aqui abaixo? Tem Sell Side Liquidity, tá? Tem Sell Side Liquidity. Onde é que tem uma liquidez em aberto aqui para cima? Que culminou na abertura dessa máxima aqui, nessa abertura de máxima semanal. Toda vez que há uma mínima sendo quebrada, no caso aqui, ó, que ele deixa essa máxima, eu tenho interesse em aberto aqui, ó. Então, isso aqui é um ponto de interesse em aberto. Ele cria uma mínima, quebra essa mínima bem aqui e deixa essa máxima em aberto, ou seja, interesse em aberto também. Olha aqui, eu tenho 2 pontos de interesse em aberto de Buy Side Liquidity. O que é Buy Side Liquidity? São pessoas querendo comprar caro, tá? Já para a abertura do mercado nessa semana. Já para a abertura do mercado nessa semana aqui, ó. Eu tenho 2 pontos nítidos aqui, nítidos nos meus olhos, que tem liquidez aqui acima. Tem liquidez aqui em cima. Open Float, interesse em aberto. Então, o preço do mercado, ele abre aqui, ó. Ele abre com um gap absurdo, já que o fechamento foi aqui. A abertura do gap é aqui, e para mais de 1.200 pontos. O gap de abertura foi. Só que ele já abre bem certeiro acima de 2 níveis de liquidez de interesse em aberto. Ele abre acima de 2 níveis de liquidez de interesse em aberto. Quando é que eu vou começar a me posicionar na venda, David? Quando é que eu vou começar a me posicionar na venda? É simplesmente quando aconteceu o inverso. Ele está quebrando máximas. Ele capturou o interesse em aberto e agora começa a quebrar mínimas. Olhem aqui. Olhem aqui também. Ele começa a quebrar mínimas. O que é que ele deixa acima dessas regiões aqui? Ele deixa interesse em aberto. Só que ele abriu a semana acima de interesses em abertos, capturando essa liquidez e fazendo essa mudança. O que é mais perceptível que aconteça é que ele vá para o contraparte.
Ele vendeu caro aqui para esse pessoal. Ele quer agora comprar barato. Onde é que eu tenho níveis de interesse em aberto da semana passada? Bem aqui, ó. Bem aqui. O mercado ele trabalha reprecificando-se. Ele reprecifica de buy side, ele vende caro e vai para sell side, para comprar barato. Então, quando você entende a dinâmica do mercado acontecendo, quando você entende a dinâmica, ela girando em torno disso daqui, fica muito mais fácil e muito mais nítido de se observar. Como, por exemplo, o quê? IPDA 204060. IPDA 204060. Se a gente leva em consideração os últimos 3 dias, como o Michael manda levar, porque ninguém sabe explicar sobre isso, mas se a gente prestar atenção, tá? O Michael não fala em aberto sobre isso, mas se a gente presta atenção, 60, 40, 20, eu tenho níveis de liquidez acima desse nível de 40 aqui, que seria o nível de 40. Olha como o mercado vem acima desse nível de 40, que é justamente o que? É o nível do interesse em aberto. É o nível do interesse em aberto. É o nível que tem liquidez acima disso. 3, 6, 9, 4, 8, 12, nomenclaturas que a gente já vinha aprendendo ao longo do Masterclass. Então, se a gente pega os últimos 3 dias, a gente consegue nitidamente ver liquidez acima dessa máxima, que é PDH, liquidez acima dessa máxima, que é PDH, e liquidez acima dessa máxima, que também é um PDH, dos últimos 3 dias. Eu já tinha falado para vocês, ó, isso aqui é liquidez, isso aqui é liquidez, isso aqui é liquidez. Mas como é que ela surge? É quando o mercado ele trabalha acima de uma reprecificação e faz a sua mudança. Quando acontece essa mudança, liquidez em aberto fica bem acima disso. Fica sendo buy side liquidity quando ela faz uma mudança para baixo e fica sendo sell side liquidity quando ela faz uma mudança para cima. Então, se você prestar atenção na questão do IPDA 204060 ou nos quarterlies, se a gente divide isso daqui levando em consideração como se fosse 3 meses, ó, 3 meses, 20, 40, 60, o mercado vem acima da liquidez de 40, faz uma mudança na estrutura e te dá a possibilidade de tu estar operando aonde? Nesse braço daqui, ó, do mercado. Tanto aqui quanto aqui, visando liquidez contrária, que é essa ou essa. Visando liquidez contrária. E o mercado vai lá e respeita nitidamente esses níveis de interesse em aberto. Ah, David, mas está em um gráfico de 30 minutos. Eu consigo aplicar isso em gráficos menores? Como eu já expliquei para vocês que são do Masterclass mais avançado, sim, consegue aplicar isso em gráficos menores, como por exemplo 1 minuto. 1 minuto. Meia-noite aqui. Meia-noite aqui. Vamos pegar aqui um exemplo bem tranquilo. Meia-noite está aqui. Vamos supor que não aconteceu nada nesse gráfico até aqui. O mercado ele vem, cai e faz essa mudança aqui, pessoal. Onde é que eu tenho interesse em aberto aqui? Aqui ou aqui? Claro que é aqui. A mudança foi para onde? Foi para alta. Então, o interesse em aberto nesse gráfico de 1 minuto está onde? Está basicamente aqui. Houve uma queda, quebrou um novo nível de swing high. Aqui. Essa mínima aqui fica sendo interesse em aberto. Houve uma queda aqui e uma quebra de um swing high aqui. Esse nível aqui, ó, fica sendo um nível de quê? De interesse em aberto. Fica sendo níveis de interesse em aberto. Veja que eu já tenho 3 níveis de interesse em aberto. Olha quando o mercado ele faz uma quebra de uma mínima aqui, pessoal. Ele te dá níveis de interesse em aberto para esse patamar minúsculo aqui, ó. Aqui e aqui. Olha como ele vai buscar essa liquidez de interesse em aberto aqui, ó. Aqui e aqui. Ele captura esses níveis de interesse em aberto. Onde é que eu tenho o meu próximo nível de interesse em aberto? Aqui, ó. Olha como ele vai precificando e reprecificando nesses interesses em aberto, ó.
Ah, David, ele caiu, mas eu queria ver ele buscando isso daqui. É, mas ele não vai, filho. Porque ele já mudou isso daqui, ó. Interesse em aberto agora tá aqui. Olha que nível lindo isso daqui. Depois que ele faz essa mudança aqui, basicamente, ó. Ele faz essa mudança aqui no 1 minuto. Bem aqui. Tem outras aqui, levando em consideração os segundos, tenho. A partir daqui, levando em consideração os segundos, eu tenho uma mudança, tá? Como eu ensinei na aula para vocês pela parte da manhã. Adaptabilidade. Quando eu tenho essa mudança aqui, eu tenho meu interesse em aberto aqui. Se ela foi realmente uma mudança para buscar esses interesses em abertos, o que é que vai ficar aqui sendo predominante? Os níveis de buy side liquidity. Os níveis de buy side liquidity vão ficar predominantemente em aberto. Então reparem como ela vem, volta até patamar caro e começa a rejeitar, até o ponto de jogar expressamente esse patamar lá para baixo. Ó. Você pegando uma entrada aqui, ó, uma entrada aqui, você pegando uma reentrada aqui, você pegando uma reentrada aqui, você pegando uma reentrada aqui minúscula, tudo ponto de reentrada. Ó. Entrada, reentrada, aqui consigo uma reentrada, aqui também conseguimos uma reentrada, aqui também conseguimos uma reentrada. Lembrem-se, quando acontece a mudança aqui para baixa, ele deixa interesse em aberto aqui. Por quê? Porque provavelmente esse lado da liquidez já foi consumida, ou seja, não tem mais de ninguém querendo comprar caro, ou seja, eles venderam o máximo caro possível. Agora eles têm que se movimentar para o patamar contrário, que é o quê? É comprar barato, porque eles venderam caro aqui. Agora eles têm que achar níveis para poder comprar barato. Os níveis mais lógicos que a gente tem aqui desde a abertura de meia-noite são esse, e concomitantemente depois dessa queda aqui de consumo de liquidez, a gente fica com esse nível aqui sendo um interesse em aberto. Para quê? Para que quando ele suba até aqui, a gente consiga pegar mais umas quedas. Pô, David, mas ele está subindo aqui, ele quebrou esse swing high. Agora, não seria uma mudança para eu começar a procurar compra nesse nível aqui? Por quê? Ele consome essa liquidez aqui, que é um interesse em aberto, e depois ele faz o quê? Ele quebra isso daqui, deixando o interesse em aberto aqui. Quebra isso daqui, ó, deixando o interesse em aberto aqui. Que imagem é essa daqui? Topo mais baixo, fundo intermediário. Mitigation block. Volta em nível de favela gap. Volta nesse nível de favela gap. E então começa aí aonde? E expressamente lá para baixo. Ó. Olha os níveis de interesse em aberto que a gente tinha aqui, ó. Olha os níveis de interesse em aberto que a gente tinha aqui. Vindo ser o quê? Consumidos aqui, ó. Olha isso aqui. Todos esses níveis de interesse em aberto. Pô, David, como é que eu sei que o mercado não vai continuar subindo? Quando ele faz a mudança, explicitamente aqui, ó, ele me deixa a informação de que essa máxima ela vai ficar sendo um interesse em aberto, porque ele já expurgou toda a liquidez que havia aqui acima. Ele já expurgou toda a liquidez que havia aqui em cima. Na verdade, ele faz a mudança aqui, né? Ele faz a mudança aqui, nessa mínima aqui. Aqui já seria uma entrada por um rejection block. Aqui já seria uma entrada por rejection block. E esses demais aqui seriam só reentradas. Ó.
Isso aqui seria a reentrada, 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 isso aqui também. Mas aí é onde vem as pegadinhas, né? As pegadinhas que o SMC ensina, mas não explica corretamente. Como por exemplo, o que aqui, ó. Quebrou o swing high. Eu vou comprar aqui. Aí tu vai lá e toma stop. Quebrou swing high. Eu vou comprar aqui. Aí tu vai lá e toma stop. Aqui. Quebrou o swing high. Eu vou comprar aqui. Só aqui, ó. 1, 2, 3 stops seguidos. 3 stops seguidos. Só aqui. 1, 2, 3 stops seguidos. Por quê? Se a gente realinha isso daqui, se a gente vai para, como eu ensinei na parte da manhã, se a gente vai para um H1 aqui, se a gente vai para um H1 aqui, a gente consegue ver nitidamente que esses pontos aqui, ó, são o quê? São pontos para a gente estar comprando? Ou são pontos para a gente estar vendendo? Se a gente consegue enxergar isso daqui, ó, que na verdade começou daqui, né? Mercado caindo, quebrando o nível aqui de swing low, voltando a patamar caro disso daqui, ó. 1 hora, 15 minutos. Olha lá, o preço abriu, subiu, começou a cair, quebrando swing lows. A gente consegue entender que o nível correto para se vender é esse aqui. E depois aqui, ó, nessa queda de stops aqui, é nitidamente interesse em abertos aqui, ó, que estão arrastando o preço para esse nível aqui. Para esse nível aqui. Lá onde? Nos 3 minutos. Ou nos 5 minutos, ou no 1 minuto onde a gente tava. Não é ponto pra gente estar comprando. Além de não ser ponto pra gente estar comprando, que a gente vai comprar quando? Quando tiver pessoas disponíveis para vender. Quando a gente tiver abaixo de um nível líquido, de liquidez em aberto, que é o que? Sell Side Liquidity. Além disso, matéria básica do Hunter. Matéria básica do Hunter. Quebrou o swing high. Voltou abaixo disso daqui. Formou o swing low? Não formou. Não formou. Caiu fora. Quebrou o swing high. Formou o swing low? Não formou. Olha, 2 stops aqui sendo impedidos se você aplica aquilo que eu lhe ensinei. Quebrou o swing high. Formou o swing low aqui em algum momento? Pô, formou um swing lowzinho aqui, David. Formou um swing low. Perfeito. Aqui poderia até que seja um stop lá, se você não aprendesse as matérias mais avançadas do ICT, como a gente está aprendendo aqui. Por quê? Beleza, formou um swing low aqui. Mas você não é operador de uma única técnica. Você consegue ver nitidamente o que é acontecendo aqui. O mercado caindo com High Resistance Liquidity Ones. Olha o mercado caindo com High Resistance Liquidity Ones. Muito nível de quê? De resistência, né? Esses níveis aqui a gente já aprendeu que são níveis de resistência. Se a gente quer pegar uma operação para compra, a gente quer pegar uma operação para compra que a queda dela seja assim, ó, acentuada. Seja acentuada. Vai ter muita, mas muita probabilidade de que o mercado fique preso nessas regiões aqui, porque ele caiu enrolando.
Se ele cai limpo, igual ele subiu aqui, ó, fica mais fácil de eu pegar uma compra aqui. Mas não só por isso. Ah, David, formou um swing low aqui. Olha como o mercado, ele vem, bate nessa vela aqui, que é um bloco de ordem, que eu já ensinei para vocês, e confirma um bloco de ordem para baixo. Isso aqui já é cenário para o operador estar atento, que a sua análise não está tão bacana, não está tão bela. Confirma-se um bloco de ordem aqui e confirma-se outro bloco de ordem bem aqui, ó. Olha que ele ainda nem chegou no teu stop e já começa a te dar indícios de que ela vai contra você. Quando o mercado confirma essa vela e confirma essa vela para baixo e o mercado interage nesse bloco aqui, o que é que essa bendita vela aqui fica sendo, pessoal? Essa daqui, ó, fica sendo letra A, um bloco de recuperação, letra B, um bloco de propulsão, ou letra C, um bloco de ordem normal. O que é que essa vela aqui fica sendo? A, B ou C? Esse bloco interagiu com esse bloco. Logo, esse bloco aqui, ó, fica sendo um bloco de propulsão baixista. Então, todo e qualquer operador que quer comprar aqui, cara, vai tomar muito stop. Por quê? Porque logo abaixo tem níveis de interesse em aberto. Logo abaixo tem níveis de interesse em aberto. Olha como o preço vem tocar nesse bloco de propulsão uma, duas vezes e joga o mercado para onde? Lá para baixo. Lá para baixo. Joga esse mercado lá para baixo. Tá? Pra justamente nos pontos nítidos e óbvios de liquidez em aberto. Então, liquidez em aberto, vocês vão ter que estudar bastante. Não é uma matéria difícil, porque vocês já conhecem ela. Vocês só não sabiam o que era liquidez em aberto, o que era uma buy side, o que era uma sell side. Vocês sabem. Uma buy side é um nível de liquidez em aberto onde tem compradores. Uma sell side é um nível de liquidez em aberto onde tem vendedores disponíveis. Quando é que elas surgem? Quando acontece uma mudança na estrutura de mercado. Quando acontece uma mudança na estrutura de mercado, então ali nós temos liquidez em aberto. E essa liquidez em aberto é os níveis que a gente vai estar procurando que o preço trabalhe nela. Olha quando o mercado trabalha abaixo desse nível de liquidez em aberto aqui, que eu marquei para vocês em um time maior. Quando ele muda o patamar de entrega aqui, ó. Ele muda o patamar de entrega aqui. Deixando então essa liquidez aqui em aberta. Essa mensagem que ela passa é o que? Ó, eu esgotei todas as pessoas que queriam vender barato. Eu esgotei. Todas as pessoas que queriam vender barato aqui eu esgotei. Agora eu tenho que achar pessoas disponíveis ao quê? A comprar caro. Entrando aqui por esse Fair Value Gap, ou entrando aqui por esse bloco de mitigação, eu tenho que encontrar pessoas disponíveis a comprar caro. Onde é que vão estar essas pessoas disponíveis a comprar caro? Onde tem interesse em aberto. Eu tenho interesse em aberto aqui. Eu tenho interesse em aberto aqui. Eu tenho interesse em aberto aqui. Olha aqui, 3 níveis que ele vai buscar esse interesse em aberto. Eu tenho interesse em aberto aqui, entre aspas, né, que é um Fair Value Gap. Esse Fair Value Gap aqui é o que? É Sell Side Off Balance e Buy Side Ineficiência. Ou seja, não temos aqui uma operação de compradores. Os compradores não trabalharam aqui. O mercado tem que voltar aqui para trabalhar o quê? Para trabalhar os compradores. O mercado tem que voltar aqui para reequilibrar os compradores. Então, aqui nós vamos ter compradores disponíveis. Olha o Fair Value Gap. Olha aqui esse nível de Buy Side Liquidity. Olha esse nível de Buy Side Liquidity aqui. Quando ele esgota esses níveis aqui, o que é que ele faz? Ele faz uma mudança. O que é que ele me passa com essa mudança? Ele esgotou o pessoal que queria o quê? Que queria comprar caro. Agora ele vai trabalhar onde? Para buscar pessoas que querem vender barato. Onde é que eu tenho esses níveis de pessoas querendo vender barato? Aqui, ó. E ele fica sempre nesse jogo, nesse vai e vem, nesse rala e rola.
Então prestem atenção nas mudanças na estrutura de mercado. Prestem atenção nas mudanças da estrutura de mercado, porque elas que vão ditar o interesse em aberto. Ó, ele mudou aqui para baixa, então eu tenho liquidez em aberto aqui. Para eu querer capturar essa liquidez em aberto aqui, tem que acontecer o quê? Uma mudança para alta. Olha aqui como ele quebra aqui. Olha essa entrada aqui que tecnicamente, só lá pelaquela questão que eu ensino de swing low formando-se, bem básico lá do YouTube, para quem não é aluno avançado do Masterclass, olha como é um stop nítido aqui. Quando na verdade a gente sabe que esse não é o ponto para estar comprando, e sim quando ele fizer uma mudança na estrutura de mercado, porque ali vai se passar uma mensagem, ó, eu esgotei todas as pessoas que querem comprar barato. Quando é que isso acontece? Acontece bem aqui, ó. Olha como ele vem caindo e deixando interesse em aberto aqui, ó. Ele vem caindo e deixando interesse em aberto. Ele vem caindo e deixando interesse em aberto. Ele vem caindo e deixando interesse em aberto. Quando ele ultrapassa esse primeiro interesse em aberto aqui, que é o interesse em aberto onde tem as buy sides, ele está dizendo, ó, eu vou atrás de buy side agora. Eu vou atrás de pessoas querendo comprar caro. Então ele vai até o próximo ponto, tá, pessoal? Então basicamente a aula da tarde sobre o Core Content mês 5, aula 2, a gente está falando sobre interesse em aberto, que pode ser aplicado desde níveis mensais, desde níveis semanais, desde níveis diários, até níveis intradiários, de 1 minuto, 5 minutos, mas deve-se levar em consideração todas essas informações, tá? Deve-se levar em consideração todas essas informações. Lembrando sempre, a aula da tarde é uma aula mais avançada, a aula da manhã é uma aula mais basilar e mais básica, para que vocês consigam distinguir essas questões, porque na aula da manhã eu ensinei algo bastante interessante sobre um alinhamento, e na aula da tarde vocês já me veem fazendo essas aplicações em um único tempo gráfico. Não é impedido de fazer isso, não é impedido de fazer isso, mas para você chegar nesse nível aqui, você tem que passar pelo nível da manhã. Então se você é um Masterclass, que a gente ainda está passando pelo mês 2, tá? Que a gente ainda está passando pelo mês 2, depois do mês 2, o mês 3, já está todo mundo aí na mesma pegada, até mês 4 e o mês 5 que a gente está aqui, já está todo mundo na mesma pegada. Então a gente vai aí partindo para a parte da manhã para assuntos um pouco mais avançados do que da tarde, tá? Tamo junto, valeu, é só o começo aí. As 2 primeiras aulas eu já subi para o YouTube, vou liberar o acesso para vocês, vou subir essa terceira aula também e também vou liberar o acesso das 3 aulas já hoje. Valeu, forte abraço aí para vocês, é só o começo. Qualquer situação pode me chamar lá no WhatsApp, que a gente vai estar aí para ajudar vocês e auxiliar vocês. Valeu!